áudios capturados, mensagens interceptadas, nomes gravados. A Polícia Federal chegou a um ponto que muita gente duvidava que um dia chegaria. E o tamanho do que foi encontrado não é o que você está imaginando. É maior, muito maior. Existe uma investigação em andamento agora, documentada com provas físicas, com áudios reais, que conecta figuras do alto escalão do bolsonarismo fluminense a algo que vai muito além de corrupção política. Algo que envolve facções criminosas, dinheiro público desviado, nomeações feitas diretamente para o crime organizado e crianças. Isso mesmo, crianças. Mas eu preciso que você entenda como esse esquema foi construído, peça por peça, antes de chegar no detalhe que vai te deixar sem chão. Porque quando você entender a engrenagem completa, a gravidade disso vai ser outra. E, sinceramente, esse nível de ousadia me impressiona até hoje. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Aproveita e me fala nos comentários. De que cidade você está assistindo agora? Gosto de ver como essa análise está chegando em diferentes partes do Brasil. Agora, feito isso, então vamos continuar. A investigação começou do jeito que grandes esquemas costumam cair, por um detalhe que parecia pequeno. Durante operações de busca e apreensão conduzidas pela Polícia Federal, agentes encontraram mensagens. Mensagens que indicam que um homem chamado Gutenberg Fonseca se encontrou mais de uma vez com um dos principais chefes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, um traficante conhecido como Índio do Lixão. Se esse nome não te diz nada, espera. Gutenberg Fonseca não é qualquer pessoa dentro do campo bolsonarista fluminense. Ele é, ou era, um dos homens mais próximos de Flávio Bolsonaro. Candidato a deputado federal com apoio direto da família Bolsonaro. Homem das fotos ao lado de Flávio, ao lado do Romário, dentro do gabinete de Cláudio Castro, antes de reuniões com o então governador. Um nome que aparecia no santinho bolsonarista para 2026 como peça central do projeto eleitoral do Rio de Janeiro. Esse homem estava, segundo as mensagens encontradas pela PF, em contato direto com a cúpula do Comando Vermelho. Mas não era só contato social, não era só foto. As mensagens mostram algo muito mais concreto. Existe um deputado estadual bolsonarista chamado TH Joias, já preso, já indiciado por ligação com facções, por fornecer armas e lavar dinheiro para o crime organizado. E nas mensagens obtidas pela PF, o chefe do Comando Vermelho se comunica com o TH Joias, chamando-o pelo apelido de Dudu, e menciona o Guto, ou seja, Gutenberg Fonseca. Tá todo mundo aqui. Tá o Guto, tá todo mundo. Só você que não tá. Essa frase, registrada nas mensagens, coloca Gutenberg Fonseca dentro de um contexto de reunião com a cúpula do tráfico. E no dia seguinte, o mesmo traficante liga para o TH Joias e diz que resolveu um problema para o Gutenberg. Um problema que ficou impressionado com a destreza do traficante em resolver. Que problema era esse? A investigação ainda não revelou publicamente, mas o que veio depois é mais grave ainda. Porque as mensagens não param aí. Elas mostram conversas sobre nomeações, sobre cargos em órgãos públicos, sobre a Secretaria de Defesa do Consumidor, o PROCON e outros órgãos com verbas de centenas de milhões de reais, onde Gutenberg Fonseca atuava como secretário nomeado por indicação de Flávio Bolsonaro no governo Cláudio Castro. E aí o quebra-cabeça começa a tomar forma. Vamos parar um segundo e montar o quadro completo. Porque quando você vê todos os nomes juntos, a dimensão disso muda de patamar. O projeto eleitoral bolsonarista para o Rio de Janeiro em 2026 tinha uma arquitetura clara. Flávio Bolsonaro como candidato à presidência, Cláudio Castro como candidato ao Senado, Bacelar como candidato ao governo do estado, o candidato oficial da família Bolsonaro para o Palácio Guanabara,
Gutenberg Fonseca para deputado federal. Tiago Rangel, secretário de Educação de Cláudio Castro, para deputado estadual. Um santinho cuidadosamente montado. Uma chapa construída ao longo de anos de articulação política e distribuição de cargos. Hoje esse santinho está em ruínas. Bacelar está preso. Motivo: ligação com facções criminosas, lavagem de dinheiro, participação ativa na estrutura do Comando Vermelho. Não vai ser candidato de coisa nenhuma. TH Joias está preso. Mesmo motivo. Tiago Rangel está preso. E o que ele fez dentro da Secretaria de Educação. Eu vou te contar em detalhes daqui a pouco, porque esse é o ponto mais perturbador de toda essa história. Gutenberg Fonseca caminha para o mesmo destino. As mensagens encontradas pela PF tornam sua situação insustentável. E Cláudio Castro. Os próprios aliados de Flávio Bolsonaro já avisaram. Não cheguem perto dele. A equipe de Flávio, antes de ser demitida em massa, alertou formalmente: Castro é tóxico. Não porque seja uma pessoa difícil, mas porque esse homem vai acabar preso por ligação com traficantes e quem estiver perto vai ser arrastado junto. Pensa no que isso significa. O próprio Flávio Bolsonaro, que construiu esse projeto, que indicou esses nomes, que fez as nomeações, que garantiu os cargos, agora está tentando se distanciar publicamente de figuras que ele mesmo colocou no poder. E Alexandre de Moraes está avançando, com metodologia, com documentação, com a Polícia Federal operando dentro do processo investigativo. Cada peça que cai revela mais uma camada. E cada camada que se abre aperta um pouco mais o cerco. Só que tem um detalhe que a maioria das pessoas ainda não percebeu sobre esse conflito de poder. Quem realmente está perdendo o controle da narrativa aqui não é só Cláudio Castro. É Flávio Bolsonaro, que tentou construir um projeto eleitoral inteiro sobre uma base que estava podre por dentro. E o problema que isso cria para 2026 é muito maior do que parece. Aqui é onde a história para de ser sobre nomes e passa a ser sobre você. A investigação conduzida por Alexandre de Moraes não ficou nos personagens centrais. Ela se expandiu. E o número que apareceu nessa expansão é perturbador. Quase 60% dos deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foram citados em investigações por envolvimento com facções criminosas. 60%. Para você ter noção do que isso significa, esse percentual é suficiente, por si só, para aprovar emendas à Constituição do Estado. É a maioria qualificada que garante poder total sobre as regras do jogo político fluminense. Ou seja, a facção não estava apenas nas ruas, não estava apenas nos morros, estava dentro da Assembleia Legislativa, votando, aprovando projetos, bloqueando investigações, controlando orçamentos públicos. E o cidadão do Rio de Janeiro foi governado por esse sistema durante anos. Pensa no impacto concreto disso. Verbas da educação desviadas para o crime organizado, cargos públicos distribuídos para parentes de traficantes, secretarias inteiras loteadas como moeda de troca entre políticos e facções. Enquanto escolas públicas deterioravam, enquanto hospitais funcionavam no limite, enquanto a segurança pública era usada como instrumento de guerra entre facções rivais, o dinheiro do contribuinte financiava esse esquema. E as eleições de 2026 no Rio de Janeiro ganham um contorno completamente diferente com isso. O eleitor fluminense vai às urnas sabendo agora que o projeto político que dominou o Estado por anos tinha como parceiros os chefes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro. Candidatos que seriam lançados com apoio de Flávio Bolsonaro estão presos ou investigados. A chapa que seria apresentada ao eleitor como alternativa de governo está literalmente desmoronando dentro de uma investigação criminal. Isso não é detalhe. É o centro do debate político do Rio para os próximos meses. Se essa análise está te ajudando a entender o tamanho do que está em jogo,
deixa o like e se inscreve no canal. Agora, presta atenção no que vem a seguir. Porque esse é o ponto que muda tudo. Eu preciso que você respire fundo antes de ler o que vem agora. Tiago Rangel era o secretário de Educação do governo Cláudio Castro, nomeado com apoio direto de Flávio Bolsonaro, que, como aliado que financiou politicamente a eleição de Castro, tinha direito a indicar nomes para cargos estratégicos no governo. Esse direito foi exercido. Tiago Rangel foi colocado à frente da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. O que a Polícia Federal descobriu dentro dessa secretaria vai além de qualquer desvio de verba convencional. Tiago Rangel não estava apenas roubando o dinheiro da educação. Ele estava loteando a secretaria para o Comando Vermelho e para o Terceiro Comando Puro, colocando parentes de traficantes em cargos dentro de escolas públicas, diretores de escola, funcionários administrativos, pessoas indicadas diretamente por chefes do tráfico, instaladas dentro de instituições onde estudam crianças e adolescentes. Por quê? Para aliciar, para recrutar, para garantir que a próxima geração de soldados do crime organizado viesse de dentro das escolas públicas do Rio de Janeiro. Esse não é um detalhe periférico. Esse é o coração podre de todo o esquema. E existe uma prova de áudio. A Globo mostrou no RJTV, o noticiário local do Rio, uma ligação da irmã de um chefe do tráfico chamado Júnior do Beco, considerado pela Polícia Civil chefe do Terceiro Comando Puro em Campos, investigado por tráfico e homicídio, para Tiago Rangel, cobrando a vaga prometida na Secretaria de Educação. A voz dela, no áudio: Tiago Rangel, aqui é a irmã do Juninho do Beco. Fui fazer uma entrevista em agosto e até hoje não recebi posição. Meu irmão pediu para eu te ligar para ver o que está acontecendo. A irmã de um chefe do tráfico ligando para o secretário de Educação do Rio de Janeiro para cobrar emprego dentro de uma escola pública. E a Globo mostrou isso no RJ, no noticiário local. Mas não levou para o Jornal Nacional. Não jogou para o Brasil inteiro. Ficou restrito ao âmbito fluminense, como se fosse um caso regional, sem peso nacional. Agora me responde. Se esse áudio fosse de um secretário ligado ao PT, ligado ao governo Lula, ligado a qualquer nome da esquerda, você consegue imaginar que esse áudio não estaria tocando em loop no horário nobre? Que não viraria manchete durante semanas? Pois é. Esse é o ponto que muda o tamanho dessa história. Não é só a corrupção, não é só a ligação com traficantes, é a conivência, de parte da mídia, em tratar crimes dessa magnitude de forma diferente, dependendo de quem está no centro deles. E Flávio Bolsonaro está no centro. Porque foi ele quem garantiu as nomeações. Foi ele quem construiu o projeto político que colocou esses homens nesses cargos. Ele pode dizer que não sabia. Mas a estrutura que ele construiu sabia muito bem o que estava fazendo. A investigação está em andamento. As provas estão documentadas. E agora existe uma bifurcação clara à frente, com consequências muito diferentes para o Brasil em cada direção. Cenário 1. O cerco avança e chega em Flávio Bolsonaro. Se Alexandre de Moraes e a Polícia Federal conseguirem estabelecer o vínculo direto entre Flávio Bolsonaro e o esquema de nomeações, provando que ele não apenas indicou os nomes, mas sabia ou participou das articulações com o crime organizado. O impacto político é de outra dimensão. Flávio Bolsonaro, indiciado ou preso antes de 2026, desestrutura o projeto presidencial bolsonarista de forma cirúrgica. Tira o principal articulador do campo. Expõe a família como um todo. Força uma reorganização de alianças em pânico. Exatamente o que a thumb já antecipa. Pânico no bolsonarismo. E não é só o campo político que sente. O eleitor que ainda acredita no discurso de ordem e família da extrema-direita vai ser confrontado com a prova de que os defensores da ordem colocaram traficantes para recrutar crianças dentro de escolas públicas.
Essa contradição não tem narrativa de defesa possível. Cenário 2. A investigação trava. Existe uma peça nesse tabuleiro que o público está acompanhando com atenção e frustração crescente. André Mendonça, ministro do STF, responsável pelo inquérito da rachadinha de Flávio Bolsonaro. Vários analistas e parte do público já apontam que o processo parece protegido, que delações são aceitas apenas se incriminarem a esquerda, que o ritmo é seletivamente lento. Se esse travamento se consolidar, se as provas ficarem presas em burocracia ou em decisões que as esvaziem, o esquema sobrevive. Pode se reorganizar, pode reaparecer em 2026 com novos nomes, novas chapas, novos candidatos, mas com a mesma estrutura por baixo. E o eleitor que não soube de nada vai votar sem saber em quem está votando. Esses são os dois caminhos. E o que vai decidir qual deles se concretiza não é só Alexandre de Moraes. É a pressão pública, é a informação circulando, é o Brasil inteiro entendendo o que está em jogo. Vamos ser diretos sobre o que essa investigação prova. Não prova apenas que existem políticos corruptos no Rio de Janeiro. Isso, infelizmente, não é novidade. O que essa investigação prova, com áudios, mensagens, nomeações documentadas e prisões concretas, é algo estruturalmente diferente. Prova que parte da extrema-direita fluminense não apenas conviveu com o crime organizado. Ela operou junto. Usou a máquina pública como instrumento de parceria com facções. Distribuiu cargos, verbas e proteção política em troca de apoio eleitoral, controle territorial e expansão do tráfico dentro de espaços que deveriam ser protegidos, como escolas públicas. E prova uma coisa que incomoda profundamente quem ainda defende esse campo político. O discurso de lei, ordem e família era, em muitos casos, a fachada de um esquema que colocava chefes do crime organizado dentro das secretarias de Estado. Isso não é interpretação. Está nos áudios, está nas mensagens, está nas prisões. O novo governador interino do Rio de Janeiro já começou o movimento de limpeza, demitindo secretários, trocando o chefe da Polícia Civil, tornando públicos gastos e emendas, desmontando peça por peça o que foi construído nesse período. É um sinal de que a mudança é possível. Mas ela depende de que a investigação continue avançando sem ser travada. E depende de que o Brasil não deixe essa história virar mais uma notícia que aparece por 3 dias e some. Porque se isso sumir, se a pressão cair, se o ciclo de atenção pública se encerrar antes de haver responsabilização real, esse tipo de esquema não desaparece. Ele se reorganiza. Ele encontra novos nomes. Ele volta em 2026 com cara nova. A pergunta que fica é direta. Você acredita que dessa vez haverá punição real? Que as provas são suficientes para que Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro sejam responsabilizados de forma concreta antes das eleições? Me responde nos comentários. Quero saber o que você acha. Se esse vídeo te ajudou a entender o tamanho do que está em andamento, compartilha com quem precisa saber disso. Deixa o like e se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque essa investigação está longe de terminar. E cada desdobramento vai ser analisado aqui assim que acontecer. Tem um vídeo aqui no canal que explica em detalhes como Alexandre de Moraes está conduzindo as investigações contra o bolsonarismo e o que cada movimento dele significa politicamente. Vai lá depois que terminar esse. Vale muito. A história não acabou. O cerco continua. E os próximos capítulos vêm aí.